E aí galerinha, estamos gravando mais um Entrando para a História e a gente vai falar hoje, o nome do vídeo é O golpe de 64 foi contra a reforma agrária e não contra o comunismo. Aí primeiro a gente tem que explicar os antecedentes, né? O Brasil viveu de 1930 a 64 uma era de governos populares, como Getúlio, Juscelino Kubitschek, João Goulart, que promoveram especialmente o bem aos mais pobres, como CLT, salário mínimo, direitos trabalhistas, medidas que foram visivelmente direcionadas ao pobre, ao analfabeto. Então, a gente viveu 30 anos desse tipo de governo. Isso gerou uma reação por parte de gente reacionária da direita, que era contra isso e tentou melar diversas vezes esses governos, como foi com Getúlio nos anos 50, que levou ao suicídio dele, alegando que era tempo demais no poder, ditador, não dava mais. Com Juscelino tentaram impedir a posse dele, né? As Forças Armadas a Aeronáutica tentou impedir, sendo que ele tinha apoio do comunismo. E com Jango o golpe foi alegando que era comunista, mas ele não era, ele era reformista, ele era centro-esquerda. Então, para a gente entender o que Jango era, a gente tem que entender o que era o projeto de governo dele. Jango defendia as reformas de base. As reformas de base eram uma compilação de reformas que iriam promover o maior avanço social da história do país. E entre essas reformas havia principalmente a agrária, que era o que mais provocava pânico na elite brasileira. Então a reforma agrária, que é um passo obrigatório para um país ser desenvolvido, isso em qualquer país do mundo, de Jango, era a grande carta, o grande passaporte para conseguir isso. A justiça social, erradicar a miséria, fome, pobreza. Se ela tivesse sido feita na época, muita coisa hoje do Brasil de violência e miséria hoje estaria resolvida ou muito menor. Então, as reformas de base tinham reforma agrária, reforma fiscal, que envolvia taxar a remessa de lucros das multinacionais ao exterior. As multinacionais vinham para aqui, botavam um negócio e o lucro todinho ia para o exterior. Então ele queria taxar isso, queria ter um gasto mais eficiente, né, numa dinâmica que penalizasse menos os pobres. Então tinha a reforma educacional, que ele ia melhorar o magistério, empregar o método Paulo Freire nas escolas, a questão do voto ao analfabeto. Ele queria, veja só, ele queria incluir o voto ao analfabeto, e a direita era contra isso. Então ele queria fazer uma reforma bancária de injeção de crédito ao pobre, reforma urbana, onde ia priorizar o uso do solo direcionado a um modo mais popular. Então esse conjunto de reformas de Jango parece tão óbvio ver que ela era boa para o país, mas a direita alegou que isso era comunismo. Mas só que claro que não era comunismo. A gente sabe que o comunismo é abolir a propriedade privada. E Jango ele não queria isso, ele queria um país de capitalismo, só que com melhorias sociais. E aí a reação dos militares foi dar um golpe em 64, alegando que era comunismo. E aí, após o golpe, os militares adotaram uma agenda exatamente oposta de Jango, que é priorizar o latifúndio, arrochar o salário mínimo, medidas que visivelmente atacaram o brasileiro, o povo brasileiro, e isso acabou gerando uma onda de miséria que já era grande, mas aumentou ainda mais. E acabou que o Brasil foi, ao longo dos 20 anos dos militares no poder, ele cresceu economicamente, mas ele piorou muito no social. E aí eles entregaram um país repleto de miséria, de fome, violência urbana explodindo. Então, muito da violência que a gente reclama hoje tem a ver com a questão social ou socioeconômica, como preferir falar. Então, os militares foram um governo oligarca, de manter a manutenção dos privilégios das elites brasileiras, em nome de acabar com esse projeto da reforma de base. Então é isso, galerinha. Valeu. Fica por aqui.